Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Eu sou doutor em Economia e fundador da VG Research. Aqui no meu canal você aprende a investir em ações e renda variável. E o tema da live de hoje é bem legal, é um tema aí que o pessoal me pede bastante, que é o seguinte: Vicente, quais são aí os seus fundos imobiliários mais preferidos, aqueles fundos imobiliários que você teria numa carteira para levar para a vida toda? É uma carteira de aposentadoria. Então, eu fiz o vídeo com esse tema, né? 4 fundos imobiliários para se aposentar. Então, se liga aí que o vídeo está bem legal. Se o tema te interessa, já deixa a sua curtida, já coloca nos comentários agora mesmo aí quais são os seus fundos imobiliários preferidos e por que você gosta desses fundos imobiliários. Também compartilhe com seus amigos e com suas redes sociais. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aí, também ative o sininho da notificação, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta. Oh. Então, galera, esse é o tema da live, 4 fundos imobiliários para se aposentar. Garanto para você que você já ouviu muito essa frase: investir em terreno ou imóvel é o melhor investimento. Com certeza seu pai, seu tio, sua mãe já te falou isso em algum momento da sua vida, tá? E muita gente acredita realmente nisso, que investir em imóvel ou em terreno é o melhor tipo de negócio. Por que isso acontece? De onde veio esse sonho de viver de renda de aluguel? Muita gente falava isso: poxa, fulano vive de renda de aluguel, tem 10 apartamentos que ele aluga, ele vive daquela renda. Então, esse sonho de viver de aluguel sempre foi uma realidade muito maior para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos, do que, por exemplo, você viver de dividendos, né? Sempre foi muito mais, esteve muito mais próximo da realidade. Por que isso? Por conta de uma questão cultural. Uma questão cultural, a gente tem essa cultura do imóvel, muito por conta aí da nossa realidade econômica também. Tá? A gente viveu num país que passou por grandes momentos de crise econômica, hiperinflação, então os ativos reais, o que são ativos reais? Os imóveis, né? Ativos palpáveis, eles sempre tiveram um valor muito grande dentro do nosso imaginário e dentro da nossa cultura financeira. É por isso que no Brasil as pessoas têm esse foco tão grande no investimento em imóveis, ok? Então, como é que é o investimento em imóveis? Como é que você ganha lá a sua renda passiva com imóveis? Você compra um imóvel, uma casa, um apartamento, você faz a locação, tá, para o indivíduo, seu amigo, né, uma pessoa qualquer, e essa pessoa te paga um valor que é o aluguel. Só que nesse caminho aí tem um monte de riscos que são inerentes a esse processo. Não é tão fácil assim. Por exemplo, na compra você tem o risco de pesquisa e seleção do imóvel, tem que ter esse trabalho, tem que gastar esse tempo, tem um custo para isso. O que não é risco é custo, tá bom? Você tem o risco de calote, risco de golpe, comprar um terreno que não existe, comprar um apartamento que está enrolado, comprar um apartamento que não é da pessoa que está te vendendo, você pode cair numa armação, no golpe, isso acontece. Ou então você pode comprar um apartamento e a empresa que está fazendo o apartamento quebrar, isso também já aconteceu várias vezes. Então, existe esse risco. Documentação em contrato, tempão que você gasta com isso, custo com reformas, às vezes o encanamento está ruim, a parte elétrica está ruim, você vai ter que reformar tudo. Risco de desvalorização ou valorização. O risco pode ser positivo também. Aprendam com isso, tá? O risco sempre pode ser positivo. Você pode ter um risco daquele imóvel desvalorizar, porque de repente aquele bairro lá se torna um bairro ruim, um bairro mal frequentado, sei lá, tem um viaduto que vai passar em frente ao seu prédio, ao seu apartamento. Pode acontecer várias coisas que levem à desvalorização de um imóvel, tá? Ou então a valorização do imóvel. Então, aqui na compra tem todos esses fatores aí. Na locação, você também tem vários fatores, são isso aqui, ó, vacância. O imóvel pode ficar vazio, sem gerar renda, é um grande risco, né? Você só tem um apartamento para alugar. Se ficar sem ninguém alugado, você vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar o condomínio, vai ter que pagar tudo, os custos do apartamento. Você tem gasto com anúncio, publicidade, você tem custo de corretagem, você tem as reformas pré-locação, você der sorte, às vezes você dá azar, o locatário deixa tudo arrebentado,
né? Você não consegue fazer a reforma, vai ter que gastar o dinheiro com a reforma, e também os custos de contrato, documentação, advogado, etc. E tem os riscos envolvidos no pagamento. Então tem mais esses riscos aí, risco de calote, riscos de atraso no pagamento, risco de renegociação negativa. Imagina que você está num momento de crise e a pessoa fala assim, poxa, eu vou ter que reduzir aqui o aluguel, porque eu não consigo pagar esse aluguel nesse valor mais. Então você pode ter uma negociação negativa do aluguel, custos judiciais para despejo, mesmo que a pessoa não pague, e você querer despejar, isso leva um tempo, tá? Pode botar em 1, 2 anos para conseguir despejar uma pessoa. E tem a deteriorização do imóvel. O imóvel vai estragando, a pessoa está lá, não está pagando aluguel mesmo, ela não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, vai ter dinheiro para ficar tomando conta do imóvel. Então, o imóvel acaba ficando cada vez mais estragado. Entendeu? Então, tem vários riscos ligados ao aluguel de imóveis, essa parte esse negócio que as pessoas tanto acham boa, né? Eu acho uma grande furada, na minha opinião. Então, os fundos imobiliários são uma forma de investir em imóveis de altíssimo padrão, com segurança, simplicidade e sem burocracia. Essa é que é a grande sacada dos fundos imobiliários. Então, como é que funciona o fundo imobiliário? Então, vou até dar um zoom aqui para ficar mais simples. Imagina que o fundo imobiliário é uma espécie de uma cooperativa de investidores. Eles se reúnem, juntam seus recursos e compram um monte de imóveis. Então, você compra um monte de apartamentos, um monte de galpões, um monte de lojas, e assim você vai ter um monte de inquilinos, tá? Então, você dilui o seu risco. Então, o pagamento que vem é um pagamento que vai ser distribuído entre todos esses cotistas, né? E o seu risco acaba sendo diluído, porque você consegue comprar aí, você tem vários imóveis dentro desse grupo, desse consórcio de investidores. Aí você decide botar um camaradinho aqui para administrar essa cooperativa de investidores, e aí surge, finalmente, o fundo imobiliário. Tá? Então, o fundo imobiliário é mais ou menos isso daí. Só que na formação do fundo imobiliário, a gente tem o seguinte, tem o administrador, que é quem compra, quem administra, quem cuida dos imóveis, ele também que faz a locação, né, e faz todo o processo de locação e todo o processo de cobrança dos aluguéis dos inquilinos. E você, cotista, você compra cotas do fundo imobiliário, como se você estivesse comprando um pedacinho de cada imóvel desse aí que você está vendo, e você recebe uma renda, que essa renda é gerada pelos aluguéis. Então, é uma forma muito mais segura, porque você acaba diluindo o seu risco junto com os demais cotistas desse fundo imobiliário. Você tem acesso a imóveis de alto padrão, de repente um prédio de escritórios na Faria Lima, em São Paulo, na Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, um shopping center no bairro Nobre, né? Imóveis que você nunca poderia comprar, nem um pedacinho. Aqui você consegue comprar, você consegue participar e você consegue ter acesso a inquilinos de alto padrão. IBM, Google, sei lá, Natura, grandes empresas que locam, Petrobras, Vale, que locam esses espaços. Então, você nunca teria acesso a alugar um galpão industrial para a Ambev ou para Nestlé. Aqui, nos fundos imobiliários, você consegue isso, entendeu? Então, assim, você tem acesso a inquilinos também, não só imóveis, mas também inquilinos de alto padrão e alto poder aquisitivo, ok? Então, agora eu vou falar para vocês de outros benefícios fundamentais dos fundos imobiliários. Primeiro, a renda mensal. É fundamental isso, é muito legal. Acho que a parte mais legal dos fundos imobiliários é esse fator dele trazer para você uma renda mensal, um rendimento mensal. Todo dia pinga lá na sua conta, na sua corretora, um dinheirinho. Isso é muito legal. Além disso, é uma renda passiva, tá? Quando você tem um imóvel físico, você tem um apartamento, tem uma casa, você tem que trabalhar, dar trabalho. Você tem que buscar um inquilino, você tem que levar o inquilino, você tem que conversar, tem que assinar o contrato. Mesmo que você tenha um corretor que faça isso por você, dá trabalho, você tem que conversar com o corretor, tem que tirar dúvida, entendeu? Então, assim, exige tempo de trabalho mesmo assim. Então, aqui não, fundo imobiliário é uma renda completamente passiva. Você só compra o fundo imobiliário e recebe o seu rendimento todo mês. E por ser renda passiva, é fundamental você reinvestir os dividendos. Olha só a diferença aí no gráfico, né, dessa linha azul para essa linha de baixo com a linha cinza. Olha a diferença do rendimento quando você reinveste os dividendos, principalmente no longo prazo. Então, é muito importante você reinvestir o dividendo para você ter o efeito aí dos juros compostos em seu fundo imobiliário. Investimento inicial baixo.
Quando você investe no imóvel, você tem que comprar um terreno, tem que fazer uma casa, ou tem que comprar um imóvel na planta. Isso é um investimento alto. Aqui não, aqui você é um investimento inicial muito baixinho. Você com R$100, com R$50, já consegue comprar aí uma cota de um fundo imobiliário. Diversificação também é bem legal. Quando você compra um apartamento, gastou 300 mil no apartamento, 400 mil para alugar, você gastou e você só tem um apartamento, um único imóvel. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário de R$100, de R$200, você está comprando 10, 15, 20 imóveis. Então, a sua diversificação é muito maior. Então, essa é uma grande vantagem também dos fundos imobiliários. Facilidade de análise. Eu acho que os fundos imobiliários são menos complexos para você analisar do que uma empresa, porque cada negócio é diferente do outro. Você vai analisar a Vale, depois você vai analisar a Petrobras e vai analisar a Magazine Luiza. São 3 negócios completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A forma de analisar, os mercados, tudo é diferente. Fundo imobiliário não, é tudo mais ou menos parecido, né? São aluguéis, são imóveis, você tem que analisar as gestoras, tem que analisar onde os imóveis estão localizados, a qualidade dos imóveis. Então, é mais ou menos ali, é um negócio mais simples para você entender e analisar. Segurança do investimento. Assim, em geral, é muito mais difícil um fundo imobiliário quebrar, dar pane, do que uma ação, do que uma empresa. Tá? Então, assim, os fundos imobiliários, nesse aspecto da segurança, eles realmente têm uma segurança maior do que as ações. É muito mais fácil uma ação quebrar, uma empresa quebrar, do que um fundo imobiliário quebrar. Mais dividendos do início. Se você fizer uma carteira hoje de ações, uma carteira de fundos imobiliários, com certeza uma carteira de fundos imobiliários vai te gerar uma renda maior. É por isso que você não deve nunca desconsiderar essa possibilidade para diversificar a sua carteira. Menor volatilidade também é muito importante dentro de uma carteira. Algumas pessoas têm medo dessa volatilidade muito grande das ações. Os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade muito menor. O que é isso? Olha só essas 2 linhas aí. Está vendo a linha verde? A linha verde é a linha do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. É como se fosse o Ibovespa. O Ibovespa é o índice da Bolsa. Você percebe claramente que a linha verde ela é muito mais bem comportada, entre aspas, né? O zigue-zague dela é muito menor do que o do Ibovespa, que é a linha de baixo. Você vê que ela é mais nervosa, né? Ela se mexe muito mais. Então, a volatilidade das ações é muito maior do que o do IFIX. Isso pode trazer para o investidor que está começando uma segurança um pouco maior. Mas você percebe mesmo assim na linha verde, que é a linha do IFIX, que tem momentos onde tem uma grande queda na cotação dos fundos imobiliários. Então, assim, fundo imobiliário é renda variável, tá? Então, você tem que levar isso sempre em consideração quando você estiver investindo em fundo imobiliário. Tipos de fundos imobiliários. Galera, é muito importante também a gente entender, porque eu vou falar sobre 4 fundos imobiliários e eu vou explicar as categorias desses fundos imobiliários, tá? Então, ontem eu vou explicar para vocês os tipos de fundos imobiliários que existem. Então, a gente tem fundos imobiliários de papel. Como assim, Vicente? Fundo imobiliário de papel. São fundos imobiliários que investem, né, em certificados, em LCIs, LCAs, ligados ao setor imobiliário. Tá? São papéis, são títulos ligados ao setor imobiliário. E fundos de tijolo, que são fundos que investem em imóveis físicos, em prédios, escritórios, galpões logísticos, prédios de hospital, prédios de escola, de faculdade. Então, são fundos que investem em imóveis de verdade, imóveis físicos. Por isso que tem essa diferenciação, papel e tijolo. Além disso, tem outros tipos de fundo, que é o FOF, são os fundos de fundos. Como assim? São fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos. Então, ele pode ter fundo de papel, pode ter fundo de tijolo, ele compra, vende. Então, assim, são fundos que fazem essa negociação de fundos de tijolo e fundos de papel. Além disso, existem os fundos híbridos. Geralmente, fundo híbrido é fundo de tijolo, é fundo que tem galpão logístico, tem shopping center, que tem prédio e também tem shopping center, ou que tem galpão logístico e tem prédio. Então, assim, são fundos híbridos. E também podem ter também, dentro da sua carteira, fundos de papel dentro da sua carteira. Então, são fundos híbridos. Então, são os principais tipos de fundos imobiliários que existem. Dentro dos fundos de tijolo, você tem vários subtipos. Tem as lajes corporativas, lajes, porque é uma laje, né? Ou então um prédio.
Então, a pessoa geralmente chama de laje. Laje corporativa ou prédios corporativos, né? São escritórios. Você tem de galpões, pode ser galpão logístico ou galpão industrial. Você tem os mistos, né, que são os híbridos. Você tem shopping center, que investe principalmente em shopping center. Tem os fundos de agências bancárias e você tem os fundos de especialidade. São aqueles fundos que investem em hospitais, escolas, cemitério, etc. Tem fundo para todo tipo. Então, são esses principais fundos de tijolo, ok? Beleza? E ainda tem a relação imóvel-inquilino dentro dos fundos de tijolo, que é importante você conhecer também, porque isso faz parte também dos fundos que eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Então, vamos lá, explicar para você melhor. Você tem um fundo monoativo e monoinquilino. O que é isso? É um fundo que tem apenas um ativo e apenas uma empresa que aluga aquele prédio todo. Então, obviamente, que esse tipo de fundo é um fundo que tem um risco muito maior, né? Porque se aquele inquilino deixar de alugar, você vai ficar com renda zero. Você tem um fundo monoativo e multi-inquilino. Por exemplo, um fundo imobiliário que tem apenas um shopping center. Então, é apenas um imóvel, mas você tem vários inquilinos ali dentro. Imagina também o caso de um fundo imobiliário que tem apenas um prédio. Então, tem um prédio, mas tem vários inquilinos ali dentro. Então, é monoativo, multi-inquilino. E você tem o multiativo e multi-inquilino. São vários imóveis e vários inquilinos. Obviamente, dessa forma aqui, é a forma que você consegue diluir mais o seu risco. Quando você compra um fundo imobiliário desse tipo, você está diluindo bastante o seu risco. Por quê? Você está comprando uma participação em um monte de imóveis diferenciados e está tendo acesso a um monte de inquilinos diferenciados e qualificados. Você tem também esse tipo aí, que é o multiativo e monoinquilino. Esse aqui é mais comum, por exemplo, nos fundos de agências de bancos, agências bancárias. Você tem um monte de agências e apenas um banco, um inquilino que aluga aquelas agências. Então, vamos lá. Finalmente já falamos dos tipos, falamos das vantagens, falamos das relações. Então, vamos agora falar dos 4 FIIs para se aposentar. Tá? Espero que você não tenha pulado a parte inicial, que é muito importante para te ajudar no seu aprendizado e também agora para você entender por que estamos aí falando sobre esses 4 fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra formal, é apenas uma lista para você levar em conta na hora de você estudar, na hora de você analisar, na hora de você aprender. E se fizer sentido para você, se fizer sentido para a sua carteira de investimentos, talvez você tome a decisão de adquirir esses fundos. Ok? Beleza? Então vamos lá. O primeiro fundo que eu queria falar para vocês é o KNRI11, Kinea Renda Imobiliária. É um fundo misto, híbrido de tijolo. Por que ele é híbrido? Porque ele tem imóveis tanto em galpões industriais, logísticos, quanto lajes corporativas, quanto prédios. Então, ele investe nesses 2 tipos de imóveis. Tá? Isso é legal, porque te gera uma boa diversificação aí no seu portfólio. Ele tem 19 ativos divididos em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aí é um fundo bem diversificado, com muitos ativos. Você vê os dividendos do KNRI11. No último mês, ele pagou 0,41% de renda, 5,31% de dividend yield do KNRI11 nos últimos 12 meses. A vacância de 5,68%, o que é vacância? Vacância são os imóveis que estão fechados, ou vazios, né, ou sem nenhum inquilino. Então, assim, é uma vacância bem baixa em relação à ocupação, que é de 94%. Então, ele está com a taxa de ocupação bem alta. Isso é um ponto bem legal dos fundos imobiliários, porque como eles têm muitos imóveis, é muito difícil que todos esses imóveis fiquem vazios, né? Então, é o que eu falei, você dilui bastante a sua taxa de risco. Esse gráfico mostra para você o valor patrimonial por cota, que é de R$ 156,90, e o valor da cota é R$ 159. Praticamente a relação preço por valor patrimonial de 1,01, né? Praticamente empatado. Simulação no KNRI. Se você tivesse colocado R$50 mil no KNRI há 12 meses atrás, você teria na poupança R$ 51.680 e você teria no KNRI 11 R$ 58.240. Obviamente contando aí com os dividendos, né, reaplicados. Vamos agora para o segundo fundo imobiliário, é o HGLG11, a CSHG Logística Fundo Imobiliário. Esse fundo imobiliário aí é um fundo imobiliário de tijolo. Ele investe principalmente em logística, em galpões logísticos. Isso aí é o principal foco dele.
investimento em galpões logísticos e tem um monte de imóveis, são 11 ativos divididos em 4 estados, né, principalmente aqui no Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e também Santa Catarina. Aqui você vê os dividendos pagos pelo HGLG 11 no último mês, que foi 0,43%, e nos últimos 12 meses, 5,17%. A taxa de vacância está em 10,8%, quase 11%, a ocupação 89,2%. O valor patrimonial por cota dá R$ 135,00, enquanto o valor da cota R$ 183,81. Aí você vê que uma relação preço com valor patrimonial já um pouco mais alta, de 1,36. Simulação aqui do HGLG, no investimento de R$ 50.000, há 12 meses atrás, você teria hoje na poupança 51.683 e no fundo HGLG 63.285. Tá? Gente, sempre salientando o seguinte, que o grande foco do investimento em fundo imobiliário não é você ter valorização, tá? O grande foco é a renda. Estou só mostrando esse resultado para vocês aqui, porque dentro desse resultado aqui está contabilizando também o rendimento pago pelo fundo. Então, não invista em fundo imobiliário para olhar a valorização do fundo. Invista com foco no rendimento, tá bom? Outro fundo aqui, HGBS 11, é um fundo de shopping, CSHG Brasil Shopping, fundo imobiliário. Aí sim, também é um fundo de tijolo, focado, obviamente, em shopping center. Tá? O foco dele são shopping centers, são 16 ativos em 5 estados do Brasil. Grande parte, essa parte roxa do gráfico, são os ativos em São Paulo, ou seja, uma concentração muito grande em São Paulo, tá? Dos ativos desse fundo imobiliário. O HGBS 11, ele teve uma renda de 0,12%, uma renda bem baixinha no último mês, né? Principalmente por conta do coronavírus, da pandemia, né? O shopping fechado, com certeza teve algum tipo de negociação dos aluguéis, ou 3, 2, 1. Ou algumas empresas ficaram sem pagar aluguel, teve algum tipo de benefício para os inquilinos, já que o shopping center ficou fechado. Mas nos últimos 12 meses, você vê que o dividend yield foi de 5,83%, um bom dividend yield, principalmente quando você compara com uma taxa Selic de apenas 2%. A vacância está em 7,53%. Eu achei bem boa essa vacância, porque imagina que você está passando por um momento de pandemia, tudo fechado, o shopping center fechado, ninguém está indo no shopping. Então, a vacância podia estar bem maior do que isso aí. Tá? Então, a vacância está baixa, na minha opinião, e é uma taxa de ocupação de 92,5% praticamente. O valor patrimonial de cota é de R$ 226,94 e o valor da cota hoje no mercado, R$ 208,20. Ou seja, a relação preço-valor patrimonial está menor do que 1, está 0,92. Isso indica que o valor da cota está menor do que o valor patrimonial por cada cota. É como se você estivesse comprando os imóveis por um valor menor do que o valor patrimonial de cada imóvel, ok? Simulação do HGBS 11, aplicação de 50 mil há 12 meses atrás, você na poupança teria 51.680 e no HGBS você teria 44.229. Poxa, mas que desvalorização foi essa, Vicente? Por conta do preço, né? O preço do HGBS ele caiu bastante. Então, você percebe aqui, ó, que o preço dela hoje está muito defasado para o que estava no momento pré-crise, que estava na faixa aqui dos R$280 mais ou menos. Então, hoje está na faixa dos 200. Então, assim, uma grande defasagem, né? O fundo caiu, o pessoal está com medo de shopping center, né? Por conta dessa questão toda do coronavírus, sei lá o quê, será que o shopping center vai quebrar? Será que o shopping center vai falir? Então, o fundo de shopping center ficou aí muito barato e continua barato. Ele não recuperou o valor que tinha antes, como alguns outros fundos imobiliários já recuperaram, ok? Então, está com preço aí ainda bem baixo em relação ao que estava antes. Quarto fundo imobiliário é o Fundo Verita, VRTA 11. Esse aqui não é um fundo de tijolo, é um fundo de papel. É um fundo que investe em cotas de LCA, LCI, CRIs, CRAs, tá? É um fundo que eu trouxe para você aqui para dar uma diversificada na carteira, tá? Então, você tem um fundo híbrido, mas que tem principalmente imóveis de lajes corporativas, você tem um fundo de logística, você tem um fundo de shopping e um fundo de papel também.
tá bom? 3, 2, 1. O grande ponto positivo dos fundos de papel é isso aqui, ó. É o dividend yield. Olha só, 0,58% foi o último dividend yield. Nos últimos 12 meses, 8,62%. Então, um dividend yield bem alto aqui no fundo Verita, tá? Nos últimos 12 meses. Geralmente, fundos imobiliários de papel, eles conseguem uma rentabilidade boa, maior do que os fundos de tijolo, tá? Mas também eles trazem uma taxa de risco um pouquinho maior. Então, você tem que saber sempre equilibrar e sempre tem espaço numa carteira de fundos imobiliários para fundos de papel. Então, estou colocando aqui, obviamente, não tem imóveis, não tem vacância também, porque o fundo de papel não tem vacância, não tem imóvel físico, não tem vacância também. Ok? O valor patrimonial por cota é de R$ 105,12 e o valor da cota é de R$ 104,73. Uma relação em preço por valor patrimonial de 1. Lembrando que estamos aqui em agosto de 2020. Tá? Se você está vendo esse vídeo depois, pode ser que os preços tenham mudado. Então, esses dados aí você tem que relativizar em relação ao período que você está assistindo o vídeo. Se você aplicasse R$50 mil no Fundo Verita há 12 meses atrás, você teria hoje R$ 43.180. Então, por que isso? Porque também, assim como o fundo anterior, né, o HSML11, o Verita, ele teve aqui uma desvalorização grande durante a pandemia, tá? Ele não voltou ainda aos patamares que ele estava aqui, ó. Aqui ele chegou a 140, né? Aqui ele estava negociando mais ou menos a 130. Então, ele agora está negociando a 104. Então, ele não voltou ainda aos patamares que ele estava negociando normalmente, que seria essa linha tracejada aqui, tá vendo? Então, ele está ainda defasado em relação ao preço que tinha antes da crise do coronavírus. Tudo bem? Então, galera, esses são os 4 fundos imobiliários que você pode estudar para a sua carteira previdenciária. Lembrando que não é uma recomendação de compra. Ah, Vicente, você fala isso só para me enganar. Não é, estou falando de verdade. Não é recomendação de compra, tá? É apenas aí, são dicas para você começar a estudar, para ver se faz sentido para você, ver se faz sentido para a sua carteira, se encaixa na sua carteira. Você tem que entender o investimento em fundos imobiliários, você tem que entender como é que funciona. Se fizer sentido dentro da sua estratégia, você pode considerar aí, né, o estudo e, de repente, a aquisição de um desses fundos imobiliários. Tudo bem? Então, isso aqui é para te orientar, para te ajudar a investir. Beleza? E Buffett, gostou do vídeo? Cabra arretado. O Buffett aí mandando um alô, mandando aí um abraço para toda a galera do Nordeste. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa aí sua curtida, tá? Muito importante sua curtida. Coloque no comentário aqui o que você gostou, o que você não gostou, sua dúvida, crítica, sugestão. Coloque seus fundos imobiliários favoritos. Quais desses fundos imobiliários aí que eu falei você já tem na sua carteira? Quais desses fundos imobiliários você gosta? Qual que você não gosta? Você gosta de fundo de papel? Você gosta de fundo de tijolo? Quais são suas preferências? Isso é muito legal. Compartilhe também com seus amigos, com suas redes sociais, lá no seu grupo do WhatsApp, para a galera do Telegram, manda para sua tia, que fica insistindo em investir lá em imóveis, ou então em investir em poupança, tá? Não tem sentido, galera, investir em poupança tendo fundos imobiliários pagando uma renda tão boa, tá bom? Então, é isso aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho. E um forte abraço, muito obrigado pela audiência, vocês são fundamentais aqui para o canal e para o nosso crescimento. Vamos junto então? É isso aí, foco no longo prazo, foco na renda, forte abraço, tchau, tchau. Imagina que você está passando por um 3, 2, 1, é o fator esse 3, 2, 1, aí depois a vinheta, não mostra essa parte do roda a vinheta, senão fica esquisito. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. De onde é 3, 2, 1? E dentro da nossa cultura. 3, 2, 1. Então, por isso que no Brasil, as pessoas têm esse foco. Então, 3, 2, 1. Tá? Mais dividendos no início. Se você, tá? Você tem mistos que tem vários tipos dentro do 3, 2, 1. Você tem os fundos de... E você tem os fundos de especialidade. É o 3, 2, 1.
Pô, essa parte tá foda. São fundos que fazem essa... tem também... Caralho. 3, 2, 1. Dentro dos fundos de tijolo, você tem esses subtipos. Você vê aí que não está muito acima... Tá? Fundo 3, 2, 1. O quarto fundo imobiliário é o fundo Verita, VRTA 11. Esse... O que eu estou situação aqui? O quarto fundo imobiliário é o VRTA 11, é o fundo Verita 3, 2, 1. Então, o grande benefício... Esses aí foram os 4 fundos imobiliários para você. 3, 2, 1. Esses são os 4... 3, 2, 1. Então, galera, esses aí são os 4... Porra. E o H... Fizer sentido para dentro. E se fizer sentido cortar aqui para fazer o tchau.